Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos dar abertura com o Salmo 46, que fala sobre a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, Salmos de número 46, que nós demos a abertura. Amém? Eu saúdo todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. E a palavra hoje é a continuação de Atos 16. A gente parou ontem no versículo 7 e 8, falando que Paulo tinha chegado a Mísia e tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então aqui, Paulo, em Troade, ele teve uma visão. E então diz assim, só alguns versículos, depois eu vou fazer o comentário porque é bem extenso e amanhã a gente continua a outra parte. E Paulo de noite teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Glórias a Deus. Então, dentro dessa palavra, nós vemos aqui que Deus dá uma visão para o apóstolo Paulo, em que apresentou ali um varão e falou que para ele atravessar a Macedônia e ajudar. Esse varão ele estava rogando, pedindo ajuda para Paulo. Então, Paulo logo cedo se levantou e partiu para Macedônia, concluindo que Deus estava dando uma incumbência para eles a anunciar o evangelho ali. Então eles navegaram para Troade, passando por Samatrácia, Neápolis e dali chegaram em Filipos e ficaram alguns dias nessa colônia. E um sábado eles saíram para orar, afastando-se um pouco da cidade, e foram para a beirada de um rio. E assentaram ali e começou a juntar algumas mulheres e ouvir os apóstolos a falar do evangelho. E sendo uma dessas mulheres chamada Lídia, ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Inclusive em 2009, em uma excursão que nós fizemos junto com o pastor Daniel da igreja presbiteriana, nós visitamos as 7 igrejas da Ásia e nós passamos em Tiatira. E também a gente vê aqui que a palavra ela continuou e continua a nos orientar. Nós devemos prestar atenção às advertências do Espírito Santo, que um pecado que também estendia a tolerância, que prevalecia nessa igreja, lá em Tiatira,
que era um ensino antibíblico entre os seus líderes. E João, ele escreveu isso lá em Apocalipse. Ele escreve que a igreja de Tiatira tolerava o pecado. Então, essa igreja, o Senhor usou João para exortar, para falar que eles estavam tolerando impurezas, pecado, e tolerava Jezabel, que era uma profetisa. Então, ali em Apocalipse, João fala sobre todas essas 7 igrejas da Ásia, principalmente essa Tiatira, que é essa que Paulo agora está pregando. Então, lá na frente, depois de muito tempo, João vai pregar o que Deus manda para ele, sobre o pecado deles. E então, voltando, essa mulher chamada Lídia, ela tinha da cidade de Tiatira, ela servia a Deus e estava ouvindo Paulo, e abriu o coração, e ali Paulo, os apóstolos, batizou essa mulher chamada Lídia. E depois ela ficou muito sensibilizada com o batismo, tudo que o Paulo tinha ali falado sobre o evangelho, sobre Deus para ela, e ela constrangeu os apóstolos a ficar na casa dela. Então os apóstolos ficaram na casa dela, e no dia seguinte eles saíram para fazer uma oração. Provavelmente no rio novamente, não fala aqui onde eles foram, mas fala que quando eles saíram para fazer oração, que eles saíam todos os dias, tinha uma jovem com espírito de adivinhação. E isso aconteceu por vários dias. Cada vez que eles saíam para ir orar, essa jovem acompanhava eles. E Paulo ficou muito perturbado com as palavras dessa jovem que dizia: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. Então, todos os dias ela falava isso atrás deles. E aí Paulo, num certo dia, voltando-se, expulsou esse espírito maligno, dizendo: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora, aquele espírito maligno saiu. Então, o serviço dela como adivinha era muito procurado e dava grande lucro para os seus donos. E vendo os senhores que ela servia, que a esperança do seu lucro estava perdida, porque aquele espírito maligno tinha saído dela. Então eles prenderam Paulo, eles pegaram Paulo e Silas, açoitaram com varas e jogaram eles na prisão. Aí amanhã a gente continua o que aconteceu depois que eles foram jogados na prisão. Amém? Então nós vemos aqui que Paulo, ele levantou essa igreja de Tiatira e ela existe, é uma cidade lá, e essa igreja faz parte das 7 igrejas da Ásia que tem em Apocalipse, que João fala para cada anjo da igreja ali sobre o que Deus quer que cada igreja faça. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa hora, Jesus, nós repreendemos toda perturbação, todo engano, toda prisão, Senhor, tudo que prende as nossas vidas, que muitas vezes quer fazer, ó Deus, nós seguimos caminhos que não é bom. Nessa hora, em nome de Jesus, no poder que há no sangue de Jesus, nós repreendemos. Nós, Deus, decretamos que caia por terra toda a perseguição do mal, todo espírito maligno, não tem poder sobre a vida dos meus irmãos, não tem poder sobre a igreja do Senhor. Deus, só Tu és, Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o exército, a terra e tudo quanto nela há, tudo quanto nele há, e Tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus Te adora. Senhor, nos ensina a Te adorar, a Te bendizer. É o que nós estamos na Tua presença, falando para o Senhor, Pai. Venha ao nosso encontro, nos dá, Deus, uma noite de sono tranquila, um dia de amanhã de bênção. Deus, cuida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aí online, representando a família, representando, Deus, essas vidas que a gente tem colocado na Sua presença. Cuida de cada um, é o que eu te peço nessa noite, crendo na resposta, Pai.
Oh, meu Deus, a Nívia já foi curada da Covid, já recebi hoje essa notícia gloriosa. A Neiva também, Senhor, o Senhor já deu essa bênção para nós. Pai, nós temos que te glorificar dia e noite por tantas maravilhas que o Senhor tem feito através dessas orações, dessa união que nós temos estado, ó Pai, juntos, juntas, de manhã, de tarde, de noite, e o teu nome tem sido engrandecido, Deus. Nessa hora, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha uma noite de sono tranquila e até amanhã ao meio-dia. Em nome de Jesus, recebam a bênção do Senhor.